Pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente vai abrir aqui oficialmente a nossa sessão da comissão. Em seguida, passo as informações aí de como a gente vai tocar aqui a presença do secretário. Que ela já convido que o senhor, por favor, sente aqui ao lado esquerdo do vereador Ditinho. Pode sentar aqui o Rogério, que é o secretário de Mobilidade. Às 14h03, do dia 10 de março de 2020, no auditório vereador José Nantala Bado, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 6ª sessão semanal do exercício 2020, registrando que se encontram presentes todos os vereadores: Cláudio Moreno, Ditinho Bueno do Asilo, Basílio Zequini Filho, Marco Antônio Marculino e Marcos Vale. Hoje nós temos a participação de um convidado, o senhor Rogério Kranchaninov. O nome dele é... Eu treinei aqui muito, mas já ficou meio enroscado aqui. O Marcão sabe falar direito, né, Marcos? Fala aí. Sim, fala aí o nome do Rogério. O Rogério é secretário municipal de Mobilidade. Você pergunta, é mexicano esse nome? É ucraniano, né? Eu sei que é ucraniano. Para tratar dos seguintes assuntos. Inicialmente, a gente vai... o que está na nossa pauta, a primeira convocação dele foi para falar das melhorias das condições de acessibilidade no entorno aqui da Praça Rafa Sapchedi. Nós temos aqui atrás uma área que atende os idosos, a Secretaria de SEMADES, temos a Câmara Municipal. Então, esse é um dos pontos, Secretaria de Saúde, e devido às modificações feitas aqui na Imigrantes, a acessibilidade aqui ficou um pouco complicada. Então, esse é um ponto que vai ser tratado. O outro, obras no Lago do Orfeu e implantação de via que interligará a Alameda Iugoslávia com a Avenida Ilha Britânica, no Jardim Europa. Então, a gente vai fazer essas partes. Eu peço à assistência que já registre o nome dos moradores que estão aqui presentes, que, aliás, provocaram esse tema, solicitaram informações aqui à comissão e a gente fez um encaminhamento. Eu aproveito, o senhor Paulo Mora, que reside lá do Jardim Europa, já registra a sua presença, o Luciano Honório da Costa, também mora no Lago do Orfeu, Almiro Batista da Silva, Almiro Batista da Silva, Selma Mora Catelani, isso, presente com a gente. Sejam bem-vindos, a gente já vai entrar no tema relacionado. Uma questão de ordem para os membros da comissão, os senhores querem que a gente inverta o tema ou vai nessa ordem? Nessa ordem, que a ordem é falar sobre a parte de acessibilidade, Marcolino. A gente inverte para falar dos moradores e depois dessa acessibilidade. Então, ok, vamos seguir a nossa pauta, então. Ele quer que veja, pode. Os membros da comissão concordam? A gente começa pelo assunto dos moradores e depois... Ok. Então, a gente inverte a pauta. Queria registrar a presença do vereador Kiki Brau, está com a gente aqui também. Os nomes vão sendo repassados para a gente aqui. Antes de mais nada, Rogério, gostaria de primeiro agradecer a sua presença, à nossa comissão, atendendo dentro da sua agenda. Queria passar a palavra para o senhor fazer um cumprimento às pessoas aqui presentes, o pessoal de casa e aos membros da Comissão de Justiça. Fique à vontade, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite para vir aqui falar sobre esses dois temas. Eu, sempre que for necessário algum esclarecimento, estou à disposição. Obviamente, semana passada eu tive um problema de agenda e não pude comparecer, mas hoje estou aqui. Já posso entrar direto no assunto? Claro. Sim, eu gostaria que os moradores, eles estão preocupados porque tem algumas dúvidas dessas obras lá no Lago do Orfeu. A gente sabe que, inicialmente, tem uma ideia lá de se fazer um piscinão, não é? Reconstruir aquela parte da barragem lá no Lago do Orfeu, ter uma possibilidade de segurar um pouco mais as águas e ir soltando com o tempo. E o que mais eles ficaram preocupados é essa possibilidade da implantação de uma via que vai interligar a Alameda Iugoslávia com a Avenida Ilha Britânica. Então, eu queria que o senhor começasse por aí. Sim, foi até proposital, então, que eu pedi essa inversão, porque eu lamento frustrar os moradores, porque isso é um estudo, efetivamente o projeto da barragem ali no Lago do Orfeu, isso já está adiantado, né? Mas a questão dessa interligação, isso ainda não está com a Secretaria de Mobilidade. Isso é um estudo que está dentro da Prefeitura, com a Secretaria de Obras,
Tá? Eles é que estão traçando as diretrizes, estão fazendo os levantamentos para fazer o projeto básico e depois o executivo. Então, para a Secretaria de Mobilidade, esse projeto não chegou. Então, eu não tenho detalhes do que efetivamente vai sair naquele projeto. Tá? No momento que o projeto estiver numa fase adiantada, ou seja, que já está consolidado, que aquela é a ligação, aí sim entra a mobilidade para discutir os aspectos de acessibilidade, de sinalização, mão de direção e tudo mais. Então, para a mobilidade urbana, isso por enquanto é um estudo. Tenho conhecimento, tenho ouvido falar, mas ainda nem mesmo traçado eu recebi. Precisava pedir informações. Mesmo sabendo que o senhor iria ser questionado sobre isso, o senhor não conversou informalmente com o secretário de Obras para adiantar alguma coisa para o senhor? Não, conversei e ele falou, Rogério, não tenho muito o que dizer porque isso são estudos ainda. Então, Não tem nem projeto ainda. Não tem projeto. Não tem projeto. O projeto não está... Só um minutinho, só para a gente... Eu vou passar a palavra para os senhores fazerem perguntas e considerações, só um minutinho. Porque, assim, o problema, secretário, é que quando a prefeitura faz um anúncio oficial de que ali vai haver a construção de um importante piscinão, que é o nome popular que está se dando lá, um lago de contenção, e aí dá informação publicada na imprensa de que vai ter essa via... subentende-se que alguma coisa já tenha oficialmente da prefeitura. Então, o senhor está nos afirmando que não tem projeto na sua secretaria? Não, na minha secretaria não tem projeto sobre essa ligação. Não tem. Não tem. Posso afirmar. E o secretário de Obras lhe disse que, por enquanto, isso está em estudo. Sim, eu indaguei, perguntei dele sobre isso, porque ele falou, vão me perguntar sobre uma interligação de 2 vias ali na região do Largo do Orfeu. O que tem de concreto? Porque eu não conheço. Ele falou, não, isso nós temos... A ideia, estamos né? trabalhando no projeto aqui dentro da secretaria. Então pode até ser que saia a obra do piscinão e depois, dependendo da Exato. situação, fazer essa... Exato, eu não teria essa informação. Qual é o trâmite quando a Secretaria de Obras resolve fazer uma intervenção dessa? A mobilidade não teria que ser ouvida primeiro? Não necessariamente. Isso vem de Secretaria de Planejamento também, depende da origem, né? Da ideia. Então, não necessariamente ela pode partir da mobilidade, inclusive, sugerindo determinadas interligações ou determinadas mudanças de viário, né? Certo. Mas não existe uma origem única. Tá. Eu vou passar a palavra para o senhor Paulo Mora, por favor. O microfone para ele. O senhor Paulo, ele oficializou esse pedido com um grupo de moradores. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para algum questionamento, secretário. Então, eu gostaria de saber qual é justamente essa via, né? Qual é o benefício que ela traria? Qual seria o benefício que essa interligação traria para o bairro lá? Por desconhecer exatamente como é que vai se dar essa interligação, que vias, o que eu ouvi dentro da prefeitura e na conversa com o secretário, é que uma via que hoje ele vai facilitar o trânsito de veículos que hoje se concentram em um determinado ponto, mas eu não tenho nem o traçado. Então, mas se você pensar um pouquinho... Por favor, microfone. Se a gente verificar um pouquinho, aquela via vai levar para o mesmo ponto de saída, porque todo o bairro lá de cima só tem uma saída que é a Avenida Europa. Todo mundo vai bifurcar para lá. Eu não vejo motivo. Dá licença um pouquinho. Pelo que eu entendi, não tem nada de oficial. O secretário não tem a mínima exato, condição de responder. É uma questão que não é oficial e não tem projeto. Isso ele deixou claro. E seria natural, o Cláudio perguntou, e com muita propriedade, porque seria um projeto de trânsito, né, para ajudar o trânsito. Se ele não tem conhecimento e se não tem o projeto, eu acho que nós já fizemos até um pedido de informações oficial, está aí na mão de vocês, em nome de todos os vereadores, em que a gente vai se informar melhor. Mas, pelo que eu entendi, é uma ideia. Eu acho que até, Marcos, a gente podia fazer uma sugestão de, antes dessa ideia tomar pé, fazer vocês reunião, né? serem ouvidos lá primeiramente. Exatamente. Né? Nós fazemos Então, isso no pedido de informações também, tá? A gente pode sugerir o seguinte, já que o secretário não tem nenhuma informação, isso nos leva a crer que a coisa ainda está bem crua, a gente pode sugerir aqui em nome da comissão
que o secretário de Mobilidade, o secretário de Obras marquem um horário, ou para vocês serem ouvidos no gabinete do prefeito ou no bairro, para poder até tratar, porque a mobilidade vai ver a questão de impacto de vizinhança, quantos carros vão passar por ali, se realmente vale a pena. Pode até ser que no ponto final a mobilidade diga para obras que não seria o caso ter essa via ali. Não é? Agora também pode ser que ela diga com dados técnicos que é muito necessário, porque aí vai se mostrar as outras vias que vão ser acrescentadas ali. Então, eu vou sugerir, em nome da comissão, esse primeiro contato antes da resolução e deixar aqui aberto aos vereadores da comissão, se tiverem alguma pergunta ao secretário sobre esse ponto, ficar à vontade. Com a palavra, o vereador Marculino. Boa tarde a todos. Apenas para justificar o que está acontecendo hoje, há 2 semanas atrás nós recebemos uma comissão de moradores, né, com uma indicação, com um requerimento em mãos. Coincidentemente, na sessão seguinte, que seria a semana passada, nós teríamos aqui o secretário de Mobilidade. Então, extraoficialmente, nós nos oferecemos a ouvir o secretário sobre esse assunto. Então, foi uma questão de coincidências, né? Puxa vida, vai estar aqui mesmo, nós sugerimos que então vamos ouvir. Mas eu acho que ficou bem claro que esse projeto, esse estudo, não chegou nem na mobilidade urbana e está em estudo na Secretaria de Obras. Então, não há nada de fato para discutirmos, mas só para esclarecer, para ninguém pensar assim, eu vim à toa aqui. Não, é que nós também queremos ouvir também a parte da Prefeitura, já que aqui é Poder Legislativo, a parte da Prefeitura do interesse. Eu também agradeço a presença. Pois não. Qual o nome? Por favor, pode passar o microfone. Seu Osmar, por favor. É ele que é Osmar. Nós teríamos acesso a esse estudo? Eu, particularmente, gostaria de ter acesso. Sim, agora é um compromisso da Comissão de Justiça e Meio Ambiente também, que fazemos parte, né? Nós assumimos esse compromisso com vocês. De que maneira, então, poderia ser feito isso? Nessa reunião, né? Quando fizer a reunião com vocês lá, os 2 secretários vão explicar o assunto e aí dão um andamento, conversam com vocês, ou no gabinete do prefeito, ou no bairro, e aí daí para frente vai se fazendo, porque isso não deve ser uma coisa tão rápida não, viu? Pelo que eu estou ouvindo do secretário, está embrionária ainda, então... Será que não vai... Como assim será? Não, deixa ele terminar, Marcos. Tem muitos técnicos, nós percebemos que tem gente rodando lá, entendeu? Fazendo análise, medindo. Sim. Minha preocupação é que chega uma hora aí, amanhã quando nós levantarmos 7 horas, as árvores já estão derrubadas. Não, a gente está se comprometendo com o senhor aqui, que vão ouvir os moradores. A questão de atendimento das suas solicitações vai ser diretamente com o Executivo, o secretário de Mobilidade, secretário de Obras. Vocês podem se organizar e até solicitar um encontro com o prefeito do gabinete, apresentar as informações de vocês, o que vocês acham que não deve ser, quais os impactos. Eu acho que a gente precisa caminhar dessa forma e vocês serão ouvidos, isso é um compromisso nosso aqui. Marcos. Perfeito. É o seguinte, saiu uma notícia no jornal. A notícia do jornal dizia a respeito, primeiro, ao problema da comporta, que existe, que estava correndo risco, e aí foi colocado também na notícia que, para melhorar o trânsito, havia o projeto X, que é esse que preocupa os senhores. Projeto esse que o secretário da Mobilidade, que é do Trânsito, desconhece oficialmente. Então, é uma intenção, é uma discussão, e é bom que tenham levantado. E no pedido de informações que todos nós fizemos aqui, os 5, que vocês têm cópia, a gente sugere que antes de qualquer coisa seja feita a reunião com o... Né? Até eu deixei a cópia aí com vocês, a reunião com coisa. Agora, é uma ideia só. Pelo que eu entendi, felizmente é só uma ideia, não é nada que está... Dá licença. Então, até então... Por favor, seu nome? É Selma. Selma, pode falar. Até então existia a notícia do jornal, né, que até falaram para a gente não ter tanta credibilidade pelo jornal. E aí eu peguei o post da Prefeitura oficial, da página do Facebook, e também está lá sobre essa interligação. Notícia de jornal fornecida pela Prefeitura, diga-se Não, mas... eu nem sei se está interligado. Deixa eu só fazer uma correção. O Bragança Jornal é um órgão de comunicação respeitado na cidade. Ele deu a notícia baseado no que deu o discurso lá das autoridades. E realmente houve esse discurso, que além do lago, pretende-se fazer essa interligação. Houve essa repercussão, vocês estão preocupados,
o secretário veio aqui e está afirmando que não há o projeto ainda. Então, nós estamos nos comprometendo com vocês que agora o próximo passo é a reunião dos secretários com os moradores. Eu acho que isso é para tranquilizar vocês. Aliás, nenhuma decisão antes de ouvi-los, ok? Aliás, Ainda bem que presidente, não tá a própria avançado. leitura do nosso pedido de informações, a prefeitura é obrigada a responder no prazo de 15 dias todas essas questões. Então, isso amarra também o interesse dos moradores em relação ao que a comissão está querendo falar ao executivo. Então, eu acho que, da minha parte, pode ficar tranquilos que ouvido o projeto, vocês vão ter esse acesso. Não há, até respeito à sua preocupação, na manhã cedo eu começar uma obra lá, mas aí vai estar ferindo o princípio também da Comissão de Justiça, que quer esclarecimento. Não. Cortando o grama e limpando, bom. Mas é para a questão do lago. Com a palavra, o vereador Ditinho Bueno. Depois, não, Ditinho, pode usar o microfone do secretário aí, por gentileza. Eu vou pegar o opinião. Senhor presidente, pelo acúmulo de assuntos nessa comissão, nesta tarde, e fica claro aqui que a preocupação dos moradores e com relação à sugestão dada por Vossa Senhoria que na questão do encontro com os moradores, e por se tratar que o projeto ainda está em via de conclusão no Secretaria de Obras, essa comissão toma aí a iniciativa de promover, como já foi feito pelo vereador Cláudio Moreno, essa reunião antes com os moradores. E, com certeza, assim que esse projeto seja concluído, como foi feito em outros eventos, a Prefeitura, antes de fazer qualquer intervenção, até a pedido desta comissão, ouvir antes os moradores lá, não é? Para que vocês possam participar também das decisões, não é? Seria o ideal nesse encaminhamento. Ok. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Basílio Zequini Filho, já passo para o secretário Rogério. Basílio, a palavra está com você. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos que estão presentes aqui na comissão. Bom, eu confesso que acho que, como a maioria das pessoas, fiquei, acho que pode dizer, surpreso, porque a gente, ao ver tudo isso aqui, se deu por conta da divulgação de uma ação da Prefeitura, que foi divulgada a abertura da rua. Nós fizemos o convite para estarem aqui na data que o secretário de Mobilidade estaria, porque subentende-se que uma alteração viária com a abertura de uma rua teria, antes de ser divulgada, um parecer, ou pelo menos um conhecimento da Secretaria de Mobilidade Urbana. Pelo que entendemos, não é. Eu só queria certificar com o secretário se é só na pasta dele que ele tem certeza que não tem nada, mas pode ter em outra pasta algum projeto sendo executado, realizado, ou se não tem nada na Prefeitura a respeito disso mesmo. Então, tem em obras, porque foi falado que não tem projeto. Então, deve existir um projeto, mas em outra secretaria. Eu não sei em que nível de detalhamento. Existe um Certo. estudo, pode ser que já seja até um projeto básico, mas Certo. não Então, ao nível de detalhamento que a gente consiga, enquanto mobilidade, opinar. Certo. Eu faço questionamento justamente porque eu entendi a preocupação deles. Ter um projeto já talvez avançado em algum outro ponto da Prefeitura e isso a gente não conseguir acompanhar. Então, acho que a gente teria que fazer, talvez até antes da resposta do pedido de informação, um ofício para a Prefeitura, só para saber, a respeito dessa informação, onde estaria isso daí, para a gente poder ver qual atitude tomar. E gostaria de só, se o secretário pudesse esclarecer, tem algumas outras alterações viárias, e estas, salvo engano, já são até da Secretaria, que vão impactar ali na região do Jardim Europa, né? O senhor poderia discorrer sobre elas, o que há de planejamento? Eu não vim preparado para, quer dizer, não fiz esse estudo. Eram dois assuntos, um deles eu falei, bom, eu não tenho muito o que falar, Sim. e o outro é o estudo aqui também, que não chega a ser projeto, que é sobre aqui o entorno da Câmara. Mas as Municipal. aberturas de rua ali, o senhor não Não, tem informação? Não, Olha, não eu tem. vou adiantar aqui, vereador Basílio, membros da comissão, para os senhores terem conhecimento de como ficou o pedido de informação que nós fizemos sobre esse caso. A primeira pergunta, justamente anexamos a matéria jornalística que vocês trouxeram, o documento que vocês trouxeram, e as perguntas são as seguintes. Qual a previsão de abertura da nova via pública anunciada? Existe um projeto executivo das obras? Se existir, enviar cópia para a Câmara. Há previsão de quantas árvores serão suprimidas? Aquela preocupação de vocês. Em caso afirmativo, quantas? Qual a previsão do número de veículos que circularão no local? Porque aí já é aquela questão do levantamento do impacto de vizinhança. Irá o Poder Executivo promover reuniões com os moradores antes da conclusão do projeto para receber eventuais sugestões de modificações? Se sim, quando? E aqui nós já estamos mudando, não é só a pergunta se irá.
nós já estamos indicando, em nome da comissão, que façam essa reunião. E eu quero que o secretário, não eu, a comissão inteira, leve isso como um pedido oficial da Comissão de Justiça para que haja uma reunião prévia com os moradores, ou lá ou cá, ok? O secretário gostaria de fazer alguma observação sobre esse tema? Eu acho que eu já no próprio requerimento, acho que já está... Senti que a preocupação, existem duas preocupações, aí só me corrija se eu estiver errado, que uma é que é com circulação de veículos dentro do bairro e a segunda com supressão de vegetação. Isso. Exato, são essas duas. Porque São dessa duas... maneira eu posso até já levar isso, essa preocupação para o secretário de obras e para quem mais estiver envolvido nesse projeto nesse momento, Ok. nesse estudo. Né? Deixa eu aproveitar, presidente. A preocupação maior, então, é sobre veículos pesados transitando ali, é isso? Só um minuto, por favor, gente. Desculpa, viu, Sempre presidente? ao microfone. Pois não. Bom, são dois assuntos. O impacto ambiental que vai ocorrer na área Certo. é provocado pela supressão de árvores. Certo. E o Barulho, risco, tudo. tudo. E o trânsito de veículos. Veja bem, se você vier pela Alquindar, de Campinas para cá, para entrar em Bragança, você tem aquela derivação que passa ali abaixo do Rosário de Fátima. Aí você vai encontrar uma placa contramão, você vai entrar à direita, passa em frente a entrada do Rosário, passa ao lado do colégio do Objetivo e segue em frente e chega na Avenida Iugoslávia. Aquela entrada ali, do acesso, da saída da Alquindar para entrar, tem uma vala ali que não há... Uma vez eu estava vindo e uma carreta travou ali. Ela simplesmente travou, entendeu? Eu fiquei uns 5 É muito 10 em minutos. aclive. Exatamente. É Veja bem, a carreta não conseguia dar tração na roda, porque teria que ser feita uma obra bem grande ali para facilitar. E outra coisa, carretas pesadas, caminhões pesados, passando ali na Alameda Iugoslávia, vai durar uma semana. Mas nós estamos falando de uma suposição, não é? Eu acho que a preocupação de vocês é se realmente vai ser feita essa rua lá. Sim, Eu acho que é o ponto que a gente tem que ficar. Questão de trânsito, proibição de caminhão ou não, aí já é outra situação. Eu acredito que nessa reunião com o Executivo, vocês precisam apresentar essas preocupações, porque está claro que vai haver alguma intervenção ali. Isso, não adianta a gente falar para vocês, não é isso. Não, vai haver intervenção ali. A primeira delas, a obra do piscinão já vai impactar bastante ali quem mora naquela região. Nós até concordamos, sabe? Se Ok. é para melhorar o problema das inundações em Bragança, vamos dar a nossa contribuição. Tudo bem. Quanto à barragem, eu mesmo, há 2 anos atrás, já falei aqui, eu fiz um relatório relatando o que estava ocorrendo com a barragem. E 2 anos depois, chega-se agora A essa conclusão. a conclusão de fazer o que tem que ser feito. Perfeito, até aí perfeito, entendeu? A sua preocupação é a via, não é? Minha preocupação é criar uma via muito grande de veículos ali, numa área, talvez seja um dos poucos recantos de Bragança, que não seja condomínio fechado, que tem tranquilidade, entendeu? Quer dizer, lá no canto, exatamente, escolher o canto para arrebentar aquilo que está bom. É isso aí. Desculpe o termo, Não, mas é sem isso problema. aí. O senhor está com a palavra. Pegando o que o senhor Osmar está dizendo, é o seguinte, eu queria entender como pode aquele ponto ser tratado como um piscinão, sendo que ali não é o fim, é bem o início, não tem água nenhuma descendo de lugar nenhum para encher aquele lago. Porque eu moro ali há 13 anos, os vizinhos estão aqui, sabem, nunca vimos aquele lago transbordando. A gente não tem notícia disso. Não, mas ele não vai transbordar mesmo. Não vai transbordar. Não. Se é um piscinão, Ele já é um piscinão. não Só é ele porque segura. é só água de mina que calma, desce calma. ali. Não. Piscinão, no que se Não. refere já esse termo piscinão está assustando. Aquilo é mais antigo do que muita gente Então, que está mas aqui vai dentro. haver Toda a água que vem lá de cima, que é canalizada, o senhor não percebe, mas ela chega uma Tudo parte bem, ali. vou concordar com você, porque nós não temos, em Bragança a gente vê isso em todos os lugares, aqueles bueiros captando a água para poder levar para um determinado lugar. Certo. Desce tudo no mesmo lugar. E o problema que a gente tem muito no Jardim Europa é a região do Porto, que é a entrada do Euroville lá embaixo, ali sim. Porque toda a água que desce das ruas... Bragança é
É um funil. Mesmo por isso, vai se fazer um outro piscinão na altura ali do campo do ferroviário. Você já ouviu Ali falar eu sobre concordo isso? com vocês, Então, ali é mas ótimo. eles vão segurar um pouco lá em cima e uma parte um pouco mais embaixo. Então, com certeza, nessa reunião vocês vão ter a oportunidade Tá. de ver projeto, de É uma explicar. retenção E da de água. Concordando com o senhor Osmar, é uma área bem residencial. Hoje eu posso provar para vocês que tinha um caminhão nessa mesma posição que ele falou, tentando fazer a volta ali, porque ele deve ter errado o caminho, um caminhão de gás, tem aqueles tamborzão lá, ele deu ré e pum, travou a traseira e o cara estava lá lutando para sair. Então, a nossa preocupação é isso, né, Selma? É que o piscinão Porque está assustando, se nem o termo piscinão está assustando vocês. Na verdade, o que é a piscinão? É a retenção da água. Ele já funciona. Sim. Naturalmente, não vai ser cavado mais, não vai aumentar a profundidade, não é nada disso. Beleza. É isso. O secretário, imagina a nossa situação. O próprio secretário está se colocando numa situação que ele não tem conhecimento. E ele está dentro da prefeitura. É porque Imagina nós que somos os moradores estão vendo notícias nos algumas jornais. fases lá. Veja, eu acredito que vocês têm total razão quando ficaram assustados pela notícia do jornal. Mas existem fases, né? A Secretaria de Obras, Mobilidade, por aí vai. Então, no caso, não chegou na dele ainda. Na obra já chegou. Tanto é que foi divulgado oficialmente. Já se falou dessa intenção. Tem que ficar muito claro, vai haver intervenção ali. Agora tem que ver a que ponto, o que os moradores pensam, o que os moradores querem. Aí a gente está passando a bola para o Executivo e vamos junto com vocês nessa. Mas isso está no Facebook. Sim, não, da isso prefeitura, é oficial. Com verba já destinada. É oficial. Ninguém está falando que não. Não, e o que é paradoxal Marcos. o trânsito. Isso vai ser feito por causa do trânsito e o trânsito não sabe. O nome do então senhor? está começando errado. Eu estou de acordo. O nome do senhor? Almiro. Pode falar, senhor Almiro. Então, sobre esse assunto, eu acho que o secretário pode explicar. Eu, por exemplo, tenho muita dúvida com relação a esse lá do piscinão, o aterro lá que vai ser reconstruído, né? Porque mais ou menos no final do ano eu lembro que fizeram lá a escoação da água lá, colocaram aqueles canos e praticamente o lago quase secou e não vi nenhuma obra começar. Então, eu queria entender por que fez aquilo e deixou aquilo lá parado, esqueceram aquilo lá e tal, né? Quando realmente que vai começar essa obra? Porque se for do jeito que começaram lá, realmente a gente ficou muito assustado, porque a gente viu lama, a gente viu peixe morrendo, os bichos lá se agonizando lá, porque a água realmente baixou muito, né? Não fizeram nada, é isso que a gente queria entender. Eu vou explicar para o senhor. Inicialmente, a prefeitura, quando detectou isso, que o engenheiro aqui já tinha observado, que havia uma rachadura imensa ali naquela barragem, eles fizeram um levantamento técnico, comprovando aquilo que foi dito por alguns moradores que estavam assustados. Deixaram o nível da água baixar para justamente fazer essa medição, como que estava, até que ponto era o problema ali. Com isso, foi possível detectar que não tinha jeito, ia ter que intervir, ia ter que, inclusive, interditar para que as pessoas não usassem aquilo ali. Feito isso, agora eles lançaram a licitação. Já há uma licitação na rua para contratar uma empresa, salvo engano, um investimento de R$2.600.000. Isso já está caminhando. Aquela fase que deixou a água baixar para ver tudo que ia ser feito, para fazer o projeto, para licitar, para fazer o orçamento, isso já está superado. Agora, a Prefeitura deve anunciar nos próximos dias uma empresa que vai fazer essa barragem. Só que aí surgiu esse problema que os moradores estão falando, que também a Prefeitura disse que, além de fazer o barramento ali, de fazer a barragem, para eles terem como segurar um pouco a água, depois soltar e segurar, também faria essa rua. E aí veio a polêmica, e por isso a gente está aqui para intermediar essa conversa. Alguém tem mais alguma dúvida? Uma rua que não vai... Não, mas essa discussão não vai dar para fazer Mas agora. nós vamos discutir isso com vocês, Isso, porque a gente precisa exatamente, disso. No próximo encontro. Exatamente. Assim que nós tivermos as pessoas envolvidas no projeto, né? O Rogério foi muito... Só um minutinho, Marcos Vale. O Rogério foi muito transparente e sincero. Não chegou na minha pasta. Quanto tempo o senhor está aqui em Bragança? 45 dias. Então, mesmo assim, conhece muito já a cidade, né? Mas, então, assim que chegar esse projeto ou na mão, agora a gente vai querer, viu, Rogério, que você opine na questão da mobilidade, é certeza, né? Nosso presidente, que o Cláudio, com certeza já vai encaminhar isso. Mas o importante é nós sabemos, porque não só vocês, nós estamos sendo perguntados para o bairro todo está cobrando da gente. Então não é só uma comissão, né? Muito obrigado, viu? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Se tiver mais alguém que ainda não falou, que queira fazer alguma pergunta,
Por favor, a pergunta. Em seguida, eu vou passar a palavra para o vereador Kiki Brau. Tá, eu vou finalizar aqui. Entendemos, sim, que precisa aguardar as obras, ele está inteirado sobre as obras, para a gente também nos posicionarmos. Só que existe também uma outra obra, que é do início da Avenida Europa, que até a gente estava falando só do Orfeu, mas existe a obra do início da Avenida Europa, que também precisamos nos inteirar. Né? Então, eu peço a ajuda dos vereadores, porque aqui está só do Orfeu, mas não é só o Orfeu. Eu fiz 2 ofícios, um da Avenida Europa e outro do Lago Orfeu, que é bem aquele comecinho, a interligação com a Rua Tupi. Sim, e qual é a sua dúvida de lá? A gente quer saber o impacto ambiental, o que vai ser suprimido de árvores, como que vai ficar. A gente queria ter acesso à obra, né? Inclusive, já está no jornal da Prefeitura. Eu acredito que no dia dessa reunião dá para a senhora também fazer esse questionamento. Não, okay? Perfeito, a gente aguarda, então. Só um minutinho, pega o microfone. Oi. O nome da senhora, por favor? Meu nome é Priscila. Pois não, Priscila. Só uma coisa, vocês vão nos ouvir com a obra aprovada e feita? Não, antes, tem que ser antes, pô. Se for depois que fizer, aí já é. Nós acabamos de informar que está tendo um compromisso aqui da nossa comissão dos secretários da prefeitura ouvirem os moradores antes inicialmente sobre essa interligação do Lago do Orfeu. E agora essa obra da parte de baixo lá, que a prefeitura já anunciou também, aí pode se colocar e vocês tiram as dúvidas. Nós estamos sugerindo que ou a prefeitura atenda vocês no bairro, ou vocês sejam recebidos na prefeitura. Isso a gente vai encaminhar, oficialmente vocês vão ser ouvidos. Vereador Kiki Brau, a palavra está com o senhor. Rapidamente, que acho que tem uma questão aqui que ficou um pouco confusa, porque pelo que o secretário deu a entender, o vereador Cláudio Moreno também, é que a gente está numa espécie de fase ainda de elaboração do projeto, que estamos estudos, talvez exista um projeto básico, como o secretário bem disse. Mas o release da prefeitura, não é a matéria do Bragança Jornal, nem nada, é o release que a prefeitura escreveu. O título já é o seguinte: autorizada a abertura de licitação para a recuperação do Lago do Orfeu. Qualquer pessoa que entende um mínimo de administração pública sabe que quando uma pessoa séria faz uma nota dessa, faz um título desse, é que todo o projeto já foi feito, todos os estudos já foram levantados, todos os orçamentos já foram realizados, o projeto já está pronto para ser licitado. Mais uma vez, autorizada a abertura de licitação para a recuperação do Lago do Orfeu. Será que não é só da barragem isso aí? Aqui, no fim da matéria, vereador, para continuar, obrigado pela sua fala, eu já ia falar. No último parágrafo. Penúltimo, obrigado. Além disso, e aproveitando a necessidade do alargamento no local, será implantada uma via que interligará a Alameda Iugoslávia com a Avenida Ilha Britânica, melhorando o sistema viário local e dando mais uma opção de trajetos para os moradores e frequentadores da região. Além disso, dá para explicar que é outra coisa? Não, antes disso, não, Marcos, só para você entender, é que eu fui direto para o penúltimo parágrafo, tá? Se você quiser, eu leio a nota inteira. Mas antes, espera aí. Não está dúbio. Antes do além disso, ele falou da barragem. Então, ele falou de todas as obras da barragem, quanto vai custar, etc. e tal. Além de tudo isso, ele falou que também vai ser construída essa via. Mas o que eu queria dizer aqui, de fato, é que o secretário já deixou bem claro também, ele está há muito pouco tempo na pasta, talvez ele deveria já ter um conhecimento maior dessas questões, até porque acho que ele sabia do assunto que ia ser tratado aqui. Mas eu acho que o Tasca, que é uma pessoa que trabalha no gabinete, ele provavelmente tem acesso às licitações, ele deve saber melhor isso, se esses estudos já foram feitos ou não. Porque eu acho que a gente não pode sair daqui com uma falsa esperança de que o projeto está sendo elaborado, está sendo construído, vai ser construído de forma democrática, quando os fatos que a gente tem, que se a gente não tivesse esses fatos, essa população não estaria aqui hoje, é de que o projeto já está feito, a licitação está pronta para ser aberta. Vereador, então, eu gostaria, se isso fosse possível, se o Tasca souber de alguma coisa, aquele que está mais desde o começo da administração, eu gostaria da resposta dele. Eu só gostaria que o senhor
entendesse que a Comissão de Justiça, na íntegra, todos os membros dela, estão com as mesmas dúvidas. E a intenção da comissão é, inicialmente, orientar a população, para que eles participem da melhor forma possível. Quanto ao que a Prefeitura anunciou, está muito claro que a Prefeitura anunciou uma licitação para fazer o piscinão lá, e, inclusive disse que há essa intenção. O secretário, de forma oficial, porque aqui não é brincadeira... A questão, aqui, Cláudio, não é intenção. Quando ele fala que será implantada, ele está dando certeza vereador, que vai ter vereador, a rua. Bom, não é, por favor. O senhor não vai tumultuar a reunião. Só um minutinho. Deixa eu explicar. Senhora, deixa eu terminar o que eu vou falar. A questão aqui é a seguinte. Primeiro, a gente precisa orientar a população. Depois, se o senhor quiser explorar politicamente, o senhor faz o que o senhor quiser. Isso aí não há problema. A questão é, a nossa comissão, os 5 vereadores, recebemos os moradores aqui na semana passada, orientamos eles. Está muito claro que a Prefeitura vai fazer a obra lá do Lago do Orfeu, número 1. Número 2, já dissemos aqui em alto e bom som, sabemos que haverá intervenção lá. A interligação da rua de baixo, da parte de baixo da Avenida Europa, e essa é a intenção deles fazerem a ligação com esse tema que vocês trouxeram. Agora, o que nós estamos nos comprometendo é justamente essa reunião prévia. E aí vocês vão conversar com os secretários. Aí depois, se o vereador Kiki Brau, o Marcos Vale, o Marcolino, eu, qualquer um, achar que tem algumas situações lá que vocês precisam realmente de uma ajuda política para tentar encaminhar, nós vamos conversar sobre isso. Agora, essa reunião aqui hoje, ela não vai resolver isso. Não dá para fazer interpretação e tudo mais. Agora, nós vamos conversar. Há um compromisso nosso de conversar com os moradores. A senhora quer fazer uma colocação, por favor? Não, a dúvida é a seguinte, nós vamos ser comunicados ou vamos poder participar disso? Porque, afinal de contas, nós somos contribuintes, tá? Nós somos moradores, e todo mundo aqui deixou de trabalhar para vir até aqui. Então, olha só, a senhora está perguntando se a senhora... para escutar que nós vamos ser comunicados ou nós vamos ser ouvidos. Entenda, a senhora está confundindo. Eu vou explicar para a senhora uma coisa. Vereador, só um pouquinho, por favor. Explicar para a senhora. Vocês já estão sendo ouvidos. Não, eu ligo todo dia na prefeitura, eu não sou ouvida. Vocês já estão sendo ouvidos. Aqui é uma comissão oficial da Câmara, que desde terça-feira passada ouviu... Não, nem passado, foi anterior. Convidamos o secretário, ele tinha agenda, está aqui. Então, vocês estão sendo ouvidos. A hora de vocês fazerem pressão, de dizer que não quer isso ou aquilo, vai ser na reunião com os secretários. Com os secretários, que nós estamos garantindo isso aqui. Mobilidade e obras. É esse o ponto. Então, a senhora está convidada, leve seus argumentos, fique à vontade para participar da próxima reunião. Essa reunião aqui é justamente para fazer esse agendamento. E eu estou dando essa reunião justamente por encerrada, se alguém não tiver mais alguma pergunta aí. A senhora, por favor. Aquela senhora também faz tempo ali. Vamos, a senhora lá chegou primeiro, né? Por favor, ela. É o nome da senhora ao microfone, por gentileza? Bem, boa tarde. Meu nome é Helenice Mouro Varanda. Pois não. E eu gostaria de saber se, ao menos isso, eu cheguei um pouco atrasada, peço desculpas, mas o senhor disse que essa parte da ligação ali que vai passar pela Avenida Europa, essa é certo que vai ser feita, e eu queria saber se é possível acesso ao projeto dessa parte, pelo menos. Por favor, secretário, repita a resposta que o senhor deu no início, por gentileza. Desculpa, já falou? Mas, por favor, pode repetir. Passe para ele aí, para o secretário responder o que disse para o público que chegou no começo, por favor. O que eu disse desde o início foi, inclusive, eu que sugeri a inversão da pauta, né, porque são 2 itens aqui para qual fui convidado para falar, que essa questão de interligação de vias, ou a criação de uma nova via ali no Largo do Orfeu, não é um assunto que está com a minha pasta ainda. Isso está ainda na Secretaria de Obras, a nível de estudo ou projeto básico. Então, isso eu não tenho como tá em nível dar de detalhes. Estudo, sim, existe estudo, exato, e como o próprio presidente da comissão falou, existe sim já uma decisão de se fazer alguma coisa. Agora, exatamente o que será, que vias vai interligar, em que ponto, etc., tudo isso ainda está em fase de estudo, deve estar em fase de topografia. Aí que está o paradoxo.
que se é para melhorar o trânsito, a primeira secretaria teria que ser a dele. Então, eu acho que realmente não é nada oficial. Não pode ser, senão seria um absurdo. Se é para melhorar o trânsito, como é que vai fazer um negócio antes de ouvir o secretário do trânsito? Sim, e tem mais uma coisa. Eu queria que os moradores de próximo aí dessa que provocaram essa reunião soubessem. Eu sou representante no Condema eu sou representante de bairros no Condema e eu vou solicitar ao Condema que assim que tiver o projeto, que ele seja enviado ao Condema para que a gente possa analisar com cuidado, porque qualquer intervenção naquela área ali vai cortar uma APP que já está bastante prejudicada por outras construções, né? Que tem aquele colégio ali que fica em cima da APP, então já tem vários problemas. A cidade tem vários problemas na época de chuva, e uma das causas é a falta dessas áreas de preservação permanente nas margens dos rios. Então, esse é um problema bastante sério, né? Então, eu gostaria de deixar claro que eu vou fazer esse pedido e que eu estou à disposição dos representantes aí dos bairros próximos, como representante de bairros no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Legal, muito obrigado pela sua participação. Vereador Marcolino. Por favor, pode ficar à vontade. Seu nome, pode fazer a pergunta. Muito obrigada, senhores vereadores, senhor secretário, pelo tempo que dispensaram a nós. E a minha última pergunta, eu cheguei atrasada, mas pode ser até uma redundância, mas que vá. Senhor secretário, por favor, analise com discernimento, bom senso, não a obra do lago, mas a paralela. Vai ser um crime. Vai ser um crime. E a cidade, nós vamos nos manifestar. Todo esse povo aqui trabalha. Estão lutando pelo seu pão, para pagar os impostos, devidamente como cidadãos corretos. Então, por favor, analise. Tenha que Deus te ajude, porque isso é um emaranhado. Envolve muitas coisas, o senhor sabe. Muito obrigada. Obrigado. Nós estamos falando sobre as obras no Largo do Orfeu, a implantação de via que interligará a Alameda Iugoslávia com a Avenida Ilha Britânica, no Jardim Europa. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, até que o pessoal possa se despedir aqui, conversar um com o outro. Em seguida, a gente volta à pauta para falar sobre as melhorias nas condições de acessibilidade e mobilidade aqui no entorno do prédio da Câmara, área de saúde e de idosos. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Obrigado. O senhor viu? É um paradoxo. Paulo mora? De onde veio? Um abraço, viu? Tudo de bom.
Senhores vereadores, público presente, a gente vai reiniciar a sessão. Vamos passar ao item melhorias das condições de acessibilidade e mobilidade no entorno da Praça Afsab Chedi, no Jardim América. A vereadora Rita Leme, ela apresentou uma moção solicitando ao senhor prefeito municipal apelo para estudos visando a melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade urbana no entorno da Praça Afsab Chedi. Ela apresentou os considerandos que, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Que, de acordo com o artigo 46 da referida legislação, o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Também que a legislação municipal protege o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, pois a Lei Complementar Municipal número 754/2013, em seu artigo 9º, dispõe que, no planejamento e na urbanização das vias, praças dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Considerando ainda que a Praça Afsab Chedi reúne 5 locais públicos de grande procura pelos munícipes, como Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Ação de Desenvolvimento Social, Biblioteca Municipal e Centro de Convivência do Idoso, considerando que, com as mudanças implantadas na Avenida dos Imigrantes, foi retirado o semáforo para pedestres que existia em frente à Câmara Municipal, considerando que o semáforo era muito importante para garantir a travessia segura dos transeuntes, principalmente dos deficientes e idosos, razão pela qual é preciso implantar um substituto para o citado dispositivo. Considerando ainda que é necessário intensificar a fiscalização com relação aos motoristas que desrespeitam o semáforo existente do cruzamento da Avenida dos Imigrantes com a Avenida Dr. Plínio Salgado, pois podem ocorrer acidentes graves no local. Frente a essas razões, requeremos, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Casa, uma propositura ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, mediante manifestação de apelo desse legislativo, solicitando estudos visando a melhoria das condições de acessibilidade e da mobilidade urbana no entorno da Praça Afsab Chedi, no Jardim América. Essa moção é de autoria da vereadora Rita Leme. Eu gostaria de passar a palavra ao secretário de Mobilidade, o Rogério, para que possa falar sobre esse tema. Senhor presidente, essa questão da acessibilidade, das questões de mobilidade aqui no entorno da Câmara, na praça, de uma maneira geral, inclusive envolvendo os demais próprios públicos, já havia sido me trazido na vez anterior, na sessão, quando eu falei na Tribuna Livre, né? E o que eu fiz quando voltei para a secretaria foi entender o que já tinha sido feito, porque era recém-chegado mesmo, estava segunda, terceira semana, talvez, na secretaria, e desconhecia o que já havia sido feito em relação a esse assunto. Então, existe, sim, um estudo já, a nível, talvez, já de projeto aí funcional, alguma coisa entre funcional e básico, né, para a gente remodelar aqui a questão dos acessos aqui à Câmara, uma criação de uma mini rotatória que nós chamamos ali na Riachuelo, né, que é essa rua que desce que entronca com a Imigrantes, né, para facilitar. Não guardo o nome da zona, ainda não tive a oportunidade de guardar o nome da zona, mas aquela outra que chega de frente. Não. Exato. Então, exatamente, para evitar esse conflito que existe hoje, né, então a criação de uma mini rotatória. Então, isso vai exigir, inclusive, algumas obras de readequação geométrica. Então, mexer em calçada para poder ganhar mais espaço, para você criar mais uma faixa para acomodação de quem está vindo nessa rua. Tá? Então, essa é uma delas. Então, para melhorar essa questão de fluidez nesse pedaço.
Que eu me recordo, ainda tem a questão, então, agora que o senhor mesmo citou, a questão da faixa da travessia de pedestres na Imigrantes, né? Então, que ali existia um semáforo com acionamento por botoeira, aí que ele foi retirado. A justificativa que me foi dada foi que foi feita a contagem na época de instalação dos semáforos e que chegou à conclusão que essa travessia ela tinha muito pouca utilização, então, por questão de estar próxima a 2 semáforos, não justificaria manter um terceiro semáforo entre eles, porque isso provocaria um programa de fluidez, né? Então, essa foi... Não teria nem caixa ali, né? Exatamente, justificativa do porquê ele foi retirado, né? E um terceiro, que eu não sei se foi citado, foi também alguns dos vereadores, não sei, talvez tenha sido até o vereador Ditinho, foi a questão de uma saída, um acesso, né, uma alça que foi fechada, né, para saída para imigrantes. E o que me foi explicado também nessa ocasião, que ali era realmente um acesso perigoso, uma saída perigosa, porque praticamente o ângulo em que você saía, você caía, né, o carro entrava direto em 90 graus, dentro da pista, uma situação perigosa. Então, por isso foi recomendado o fechamento. E uma quarta também, que agora me lembrei, que é uma baia para ônibus. Sim, na praça. Exato, porque o ônibus, quando ele para embarque ou desembarque, ele ocupa uma pista inteira, né? Então, esses os quatro pontos que eu me recordo naquela época. Então, o que existe de concreto hoje é realmente essa intervenção, que agora carece de detalhamento, e a gente discutir na prefeitura se existe recurso para isso, existe orçamento para fazer isso, uma vez que é uma obra que vai mexer com o geométrico, não é simplesmente pintura, né? Mas tem remodelação geométrica. Com relação ao semáforo, a intenção é fazer uma lombofaixa, não colocar um semáforo, pelo menos nesse momento, fazer uma lombofaixa atravessando as duas vias, as vias nos 2 sentidos, né, para prover essa segurança para quem está atravessando e reduzir a velocidade. A lombofaixa ela automaticamente reduz a velocidade dos motoristas na hora que se aproximam. Então, o pedestre ele vai poder tanto aproveitar o tempo de vermelho do semáforo, de cada uma dos sentidos, né, para atravessar, e mesmo que esteja a trânsito, a prioridade é do pedestre. Então, o pedestre pode sim atravessar, e eu acho que isso aqui, eu observo aqui em Bragança, o respeito ao pedestre na faixa é muito grande. A gente vê, de vez em quando, alguns absurdos, mas, no geral, em relação a outras cidades que eu conheço, o respeito aqui é grande, é bom. Tá? Então, não creio que isso seja um perigo para o motorista, até porque nós temos um radar também logo aqui em frente, logo aqui na esquina, né? Então, as pessoas já normalmente vêm reduzindo a velocidade. Certo. Os vereadores têm alguma pergunta ao secretário Rogério sobre essa questão do entorno da Câmara, da Secretaria de Saúde, da Biblioteca Municipal e do Centro de Convivência do Idoso e também da SEMADES? Por favor, vereador Basílio Zecchini. Só para confirmar, então, há uma ideia desse projeto, mas ele não tem prazo para sair do papel, tem que viabilizar recurso? Não, no caso da lombofaixa... Do geométrico. Do geométrico, ainda não. Isso nós estamos na fase de projeto funcional para básico, detalhando que movimentação que a gente tem que fazer. A partir daí, discutir dentro da prefeitura se isso pode ser feito com recurso próprio. Se a Secretaria de Serviços puder fazer, ótimo, está em casa, não precisamos licitar. Se for necessária licitação, aí sim temos que partir para um projeto executivo, um orçamento e aí licitação. Então, a gente está nessa fase de discutir internamente como é que isso pode ser feito e qual a prioridade que isso vai ser dada, né? Agora, a lombofaixa já é uma coisa mais imediata, a baia é outra coisa que merece, que teria que analisar, porque nós acabamos de falar de supressão de vegetação. Uma baia, só para vocês terem ideia, uma baia de ônibus ela tem 13, 21, quase 30 metros entre o início e o fim dela, né, entre o acesso e a saída, para que você tem que recuar para dentro da calçada, ou seja, você vai ter que usar uma parte da calçada, ou seja, tem que desviar a calçada naquele ponto, aqui em frente, e aqui você tem vegetação. 30 por? Ali tem 2 metros, depende se você quer recolher totalmente o ônibus ou não, simplesmente permitir que ele entre e deixe um espaço livre na pista da direita.
Então, você talvez não tenha que ser tão agressivo, mas, de qualquer forma, árvores você vai ter que suprimir, ou retirar, ou remover, ou realocar, né? Aqui onde tem esse ponto de ônibus aqui, já é livre de árvores, não sei se seria tão necessário. Espaço aqui não é problema, não. Seria bom dar uma verificada nisso. Vereador Marcos Valles, você tem pergunta? Tem. Eu queria aproveitar a ocasião até para fazer a pergunta sobre a ciclofaixa. Eu sei que esse não é o tema, e eu quero deixar bem claro o seguinte. Pode ser, mas eu queria fazer essa pergunta. Tem uma pergunta, eu queria só terminar esse ao redor da praça. Isso. Não, mas eu quero fazer essa Não, tudo bem, Marcos, tudo bem. Presidente. Só vamos terminar esse daqui ao redor, por favor. Ditinho. Eu fiz a colocação, senhor secretário, com relação à alça aqui em frente à Câmara. Primeiro que a entrada da Câmara é um absurdo. O ângulo de entrada, para quem vem para a Câmara Municipal, aquela entrada ali, o ângulo de entrada aqui para a Câmara Municipal é coisa da vergonha. Isso aí, ó, é crônico isso aí aqui na casa. Ninguém até hoje se importou com o acesso da Câmara Municipal. Fecharam, num determinado momento, um ângulo melhor de entrada aqui para quem sai da Avenida dos Imigrantes. Depois você faz aquele contorno, não tem aquela árvore, nunca mais ninguém mexeu. Então, se o senhor prestar bastante atenção ali, o senhor vai perceber que é um absurdo o ângulo de entrada da Câmara. Depois, com o fechamento aqui, que era a segunda saída que nós tínhamos, ficou pior. Quando nós temos eventos aqui na Câmara e acumula os veículos, a pessoa leva para sair da Câmara 1h30. É uma vergonha isso. Agora, quando eu falei para o senhor aquela questão da alça, as pessoas que param para cruzar a Imigrantes, para pegar Riachuelo e a José Gomes, tem um espaço de tempo que quem está no Jardim América, que quer ir por sentido Lago do Taboão, a avenida fica sem veículo algum, eles ficam puto da vida com a gente, atrás da gente, porque eles não vão cruzar, eles vão só pegar a Imigrantes e tem um espaço de tempo que a avenida fica sem veículo, até abrir o semáforo, e eles não podem usufruir daquele tempo para ir embora. É isso que tem que ser resolvido. Ali tem um postezinho de nada, que só tem uma lâmpada, não tem rede de alta tensão, e que a mesma alça que foi feita na Aquiles Bianchi é o que a gente pede aqui. Vereador Ditinho. Não vai atrapalhar em nada. Então, é essa a solicitação que a gente fez. Antes do senhor falar, o secretário já disse que estão estudando fazer essa alça, acho que até a pedido que o senhor... Presidente, eu fiz a pergunta para o secretário, eu gostaria que ele respondesse. Não, tudo bem, eu só vou coordenar. Não, eu só vou coordenar os trabalhos. Não, espera aí, calma, eu vou ajudar o senhor. Sim. É que o secretário falou que o senhor havia perguntado na sessão passada que ele veio e falou dessa possibilidade. E ele, já na sua palavra, disse que a Prefeitura fazendo estudos para atender o seu pedido, vereador. É isso que eu quero que o senhor entenda. Quero registrar a presença da presidente Beto Chedi, o vereador Mário Bessilva está com a gente. Secretário, por favor, repita a resposta para o vereador Didinho, por gentileza. Sim, que já existe um projeto, não diria que aquilo já está um projeto acabado, mas já está, entre um funcional e um projeto básico, para a melhoria desses acessos aqui, com movimentação de geométrico, vamos mexer na via, largura de vias, então ter que mexer em calçada para poder melhorar o acesso dentro para a entrada e saída da Câmara. O que eu posso me comprometer é, assim que nós tivermos isso consolidado, trazer aqui para essa comissão, e a gente apresenta e colhe outras sugestões. Sobre a acessibilidade da Câmara, da região aqui da Secretaria de Saúde, Centro do Idoso, alguma pergunta a mais? Por favor, vereador Basílio. Que eu comentei, havia um convênio do município, salvo engano, com o governo do Estado, ou com algum órgão do governo do Estado, para verbas de sinalização, para executar, inclusive, lombofaixas, esse tipo de melhorias. Ainda há alguma coisa desse convênio que dê para executar, para fazer esse convênio ainda está em vigor? Sim, esse é um convênio com o governo do Estado, que no programa do Respeito à Vida. E o convênio, na verdade, ele já está em execução. Então, por exemplo, a Praça dos Trabalhadores, ele está sendo feito com recurso desse convênio, e essas várias lombofaixas que estão sendo pintadas, estão sendo construídas e depois pintadas no município, são usados com recurso desse convênio. Certo. Então,
Quando foi assinado o convênio, ele já foi feito um plano de trabalho, aprovado um plano de trabalho, dizendo quais são as intervenções. As intervenções são definidas em função dos pontos onde ocorria um maior número de acidentes com vítimas, né, sejam fatais ou vítimas graves, né? Então, essas são as intervenções para esse convênio. Isso não quer dizer que outros convênios ou reconvênios, né, possam ser feitos. A gente, com certeza, terminando esse convênio, vai buscar um outro, porque é uma verba importante, é o retorno do recurso de multa, da arrecadação de multa para a segurança no trânsito. Então, aquilo que o Estado arrecada com multa, ele está revertendo em segurança no trânsito e a gente está usando isso. Então, essa, por exemplo, não seria uma faixa que seria utilizada com esse recurso, porque já está... O uso do recurso já está definido em outros locais. Beto Chedi, Mário B. Silva, Kiko Brau, vocês têm alguma pergunta sobre o entorno da Câmara? Muito obrigado. Vamos passar, então, para esse assunto que surgiu essa semana, sobre a ciclofaixa. Vereador Marcos Valles, o senhor está com a palavra. Tudo bem. Secretário, não precisa historiar muito, o senhor conhece a história melhor do que eu e o vereador Kiko começamos a receber uma série de mensagens dos ciclistas, até porque a gente anda de bicicleta, sobre a ciclofaixa. Nós aprovamos a ciclofaixa, queremos ciclofaixa, faz 30 anos que eu falo em ciclovia e ciclofaixa. E aí, o vereador esteve lá, me ligou, falou, olha, Marcos, é muito estreita. Aí eu falei, o que deixa eu dar uma olhada? Fui também, andei, achei muito estreita, perigosa, etc e tal. Aí veio, e todo mundo achou a mesma coisa, o senhor sabe disso. Aí veio a sua manifestação, que eu já vi, já ouvi parte dela na FM, dizendo que aquilo, e hoje no Bragança Jornal, dizendo que aquilo não é a ciclofaixa, aquilo era uma sinalização. A gente não entendeu muito essa questão da sinalização, e também não vamos discutir isso, tá? Se eu me precipitei em ir lá, ou se a prefeitura se precipitou e não esclarecer, e pintar sem esclarecer. Não vamos discutir. E qual é a pergunta, O que eu vereador? quero saber... Agora eu vou fazer a pergunta. Obrigado. O que eu quero saber é basicamente o seguinte: como vai ser feito, qual vai ser a largura da ciclofaixa, vai ser naquele local mesmo, e qual vai ser a largura? Porque do jeito que estava, o guidão estava fora e estava muito perigoso. A ciclofaixa vai ser naquele local. Existe se falou muito num manual de sinalização horizontal do CONTRAN, né, Conselho Nacional de Trânsito, que especifica uma largura de 1,5 m, se não me engano. Na verdade, ele recomenda. Então, ele não existe um caderno, um documento como existe para sistemas viários ou para sinalização vertical, que você tem as dimensões, que aquilo é um padrão internacional. Para a ciclovia. Para a ciclovia não existe. Que tem 1,5 m do Código de Trânsito para os veículos. É sugestão, vereador. E aí, se você não aplicava do jeito que está, bate. Não, vai mas dar 1,5 m. Não, é sugestão, é isso que ele está explicando. Pode continuar. Isso não se aplica esse 1,5 m, não se aplica. Até porque, se fosse aplicar 1,5 m aquilo que está no Código de Trânsito, não existiria via para tanto, né? Todo mundo manter 1,5 m um do outro, não existe. Não. Sim, exato, mas também não existiria, mesmo para motocicleta também não existiria, né? Mas, de qualquer maneira, então aquilo é uma recomendação. Só um preâmbulo, né? O que acontece na prática, né? Se você vai fazer um projeto novo, você vai abrir uma via nova, nós vamos abrir, por exemplo, essa via que o pessoal estava reclamando aqui. É uma via nova, ela não existe. Tá? E você vai prever uma ciclovia, então você vai falar, bom, eu vou ter 1,5 m de calçada, que é o mínimo, vou ter uma faixa de 7 metros de largura, vou ter outra calçada de 1,5 m. Vai ter ciclovia? Vai. De que jeito vai ser? Ou ciclofaixa? Vai ser de que tamanho? Bom, vai ser uma ciclofaixa bidirecional. Então, tem que ter 2,5 metros. Então, 2,5 metros eu vou separar na via mais 2,5 metros. Então, além dos 7 metros, vou ter que ter mais 2,5 metros, seja de um lado, seja do outro, ou seja no meio, aonde eu for alocar. Então, aí você fala, bom, é um projeto novo, vamos começar, vamos montar a ciclofaixa tal qual recomendado. Agora, na prática, o que existe? Para viários consolidados, para cidades consolidadas. Não é um viário novo, é um viário existente. Tá? Existe uma recomendação. Eu consigo fazer? Não consigo. Agora, o que eu consigo? Bom, vamos tirar um pouquinho daqui, tirar um pouquinho dali, a gente está falando de centímetros aí, e vamos dotar esse espaço aqui para o ciclista. Não existe um mínimo, falar, não, uma especificação mínima. O que existe dá para o ciclista andar aqui com conforto?
Dá, com segurança, melhor do que ele tem hoje. Hoje, por exemplo, se um ciclista resolver pegar a Avenida dos Imigrantes, e me desculpa, vereador, o que o senhor fez foi perigoso. Então, se o senhor andou de bicicleta daquele lado esquerdo... Então, foi perigoso, porque aquilo não é uma... Aquilo não é uma ciclofaixa. Não, perigosíssimo. Então, não aconselho ninguém a fazer. Tá? Então, é quanto perigoso. Vai ter de largura, então? Quantos eles estudaram, mais ou menos? Vai... então, hoje terminando. Tá 50 centímetros. Não, terminando. Ele vai... hoje, uma ciclo, vamos dizer, dentro do que é recomendado, dentro do que está recomendado pelo manual, por outros programas, cadernos de projeto, é 1,20 m, que é livre para o ciclista. A nossa ciclovia vai ter 1,20 m para o ciclista. Tá. O senhor deu um exemplo, se for uma via nova, eu posso usar algo real, que é o projeto da perimetral. A perimetral que vai ser feita do Vale das Águas para cá, já consta também a ciclovia de lá para cá, aí nesse tamanho um pouco maior. E aquela outra parte envolvendo lá a linha, o pessoal chama aqui linha do trem, que vai lá para Santa Terezinha, também no projeto já foi apresentado essa situação das faixas. Sim. Vereador Ditinho, tem alguma pergunta? Microfone, por favor. A questão da ciclovia, ela vai se complementar à questão da segurança com relação àquilo que o senhor já falou até no programa da Rádio Bragança. O senhor estava falando da questão dos caminhões, a faixa da direita no sentido bairro, não é? E os radares de diminuição de velocidade, para completar a segurança para a ciclovia. Ciclofaixa, bem lembrado, vereador, obrigado pela intervenção. O projeto aquele projeto da ciclofaixa naquele trecho da Imigrantes, ele não se resume a simplesmente pintar a faixa e colocar taxão ali. Então nós vamos ter, além de taxas, nós vamos ter são nós chamamos. Não, são cilindros, são como se fosse aqueles, eu não lembro agora o nome. Não, mas é cilindro mesmo. São postinhos, né, de 80 centímetros, ou seja, para dar realmente uma segregação e uma sensação, tanto para o motorista que vai estar trafegando, quanto para o ciclista, que ele está segregado ali, e para o motorista que ali vai visualizar muito bem a existência de uma ciclovia. Nós vamos ter as duas faixas que vão ser pintadas, e coisa que não se usa normalmente nas cidades. As faixas vão ser divididas, né, de espaço em espaço, além da pintura, com taxas retrorefletivas. Então, isso também, de certa forma, obriga o motorista a se manter dentro da sua faixa de rolamento, e, com isso, reduz a velocidade. Os caminhões que vão ser obrigados a circular à direita, vai ter uma sinalização, tanto na entrada da via como durante o percurso. É obrigatória a manutenção dos caminhões à direita, proibido estacionar ao longo do percurso inteiro, e, além disso, radares de velocidade, 50 km por hora, e no Popó a 40 km por hora. Então, vocês estão oficializando a diminuição da velocidade de 60 para 50? Na Imigrante, 60 para 50 e 40 em determinada região. Ali onde era o Popó sempre foi 40, sim, vai ficar 40? 40 por hora. Marculino, Basílio, vocês não vão fazer pergunta? Em seguida eu vou passar para ele. Por favor. Secretário, obrigado novamente por estar aqui. Existe algum outro local, fora Bragança Paulista, nesse mesmo sistema que o senhor tem conhecimento? Que tem a ciclofaixa, sim. São Paulo tem várias, Santos também tem várias ciclofaixas que tem... Em vias existentes, o jeito que está acontecendo? Sim, vias existentes. São Vicente tem. Sim, Santos, São Vicente tem, exato. Que são vias já consolidadas, se desenha a ciclofaixa. Só um minutinho. Nas mesmas condições que nós estamos... Sim, em Canteiro Central, de uma forma muito tranquila. O que na verdade, talvez o que não exista ainda em Bragança, estamos começando até agora, é uma cultura, né, do ciclo, de se usar a bicicleta, né, a ciclocultura. Não, muita gente usa a bicicleta em Bragança, que não tem realmente essa estrutura de ciclofaixa e ciclovia. Exato, né? Dentro de uma estrutura. Porque quando você fala de 1,20 m, na verdade você tem ciclovias, ciclofaixas em lugares por aí. Santos tem assim, São Paulo já tem várias. 1,20 m é bidirecional, não é unidirecional, ou seja, é um vindo, outro voltando. Isso existe. Uhum. Tá? Então, ou seja, o que eu falei, a alternativa a não ter é deixar o ciclista correr perigo
dividir o espaço com caminhões, com ônibus, motocicletas, automóveis. Essa é a alternativa que a gente tem quando você não tem espaço. Então, de repente, se você não consegue dar 1,20 m, mas se eu dou 1 metro, desenha 1 metro no chão e anda com uma bicicleta. Mas, tranquilo. Certo. Quem anda de Eu bicicleta só queria que o senhor disso. reforçasse a questão de segurança e que aquilo não é uma ciclovia ou ciclofaixa ou qualquer coisa nesse sentido, e aproveitando que nós temos a imprensa aqui, que não se utilize aquilo como tal, né? Não, exatamente. Porque não está nenhuma placa, nenhuma sinalização. Não, por favor, Marcos. O Marcos está ansioso, faz 30 anos que ele espera isso, gente. Bom, eu queria que o senhor... Não, eu queria que o senhor reforçasse essa tese. E em quanto tempo o senhor acha que consegue concluir o trabalho? Minha parte é só, presidente. Olha, nós vamos retomar, nós temos uma intenção de retomar ainda nesses próximos dias. Vamos dizer, como eu falei, isso, né, são várias empresas atuando, né? Então, a partir depois que você pinta, viu, vereador? Depois que você pintar, ainda vem tachões, vem outros equipamentos, e a sinalização, vem toda a sinalização vertical para sinalizar a via e a própria ciclovia, né? Sinalização para ciclistas e para não ciclistas. Então, isso deve levar ainda, dependendo aí de São Pedro, vamos dizer assim, não, isso é questão de mais um mês, 45 dias, a gente tem aquilo totalmente sinalizado. Ok. Vereador Basílio, o senhor tem alguma pergunta? Não, com relação ao prazo, o vereador Marcolino comentou, eu só queria, até com relação a essa questão da ciclovia e dos outros assuntos que acabaram trazendo o senhor hoje, fazer uma sugestão, porque o senhor nos esclareceu a postura e as informações que a Secretaria de Mobilidade tem. E todos esses assuntos, a ciclovia ou a questão do Jardim Europa, foram ocasionados, todos esses estresses foram ocasionados por conta de releases que a própria Prefeitura soltou. Então, acho que seria interessante haver uma comunicação melhor entre a Secretaria de Comunicação e a própria Mobilidade, para evitar, porque as pessoas realmente ficam alardeadas ao ver uma notícia ou ao ver uma postagem na internet do perfil oficial da Prefeitura, e às vezes é um alarde desnecessário. Então, só fica como sugestão. Eu entendo que a sugestão é pertinente, eu acho que existem secretarias técnicas e outras não tão técnicas, né? Então, acho que são secretarias técnicas como obras, como mobilidade, como planejamento, né? Então, a gente olha a coisa num ponto de vista muito mais pragmático, né? Então, vamos lá, vamos colocar número, vamos colocar dimensão, etc., vamos colocar cronograma, valor, etc. Você tem secretarias que já não isso é característico, não é daqui de Bragança, praticamente todas as cidades que já não pensam dessa maneira, quer dizer, já enxergam aquilo de uma outra forma, e mesmo antes talvez de estar com as devidas condições de contorno dominadas, já entende que aquilo é concreto, né? Então, acho que a gente tem que efetivamente talvez buscar esse equilíbrio. Tá certo. Vereador Mário B. Silva, Beth Chedi e Kiki Brau, vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema? Vereador, por favor, a palavra está com o vereador Kiki Brau. Senhor secretário, boa tarde. Com relação ao porquê do 1,5 m, a questão é a seguinte. Um ciclista, ele mede 75 centímetros. Um ciclista sentado na sua bicicleta, pedalando, ou seja, utilizando o joelho, o guidão da bicicleta, ele mede 75 centímetros. Como ele nem sempre anda 100% numa linha reta, é considerado, o senhor sabe disso, o senhor tem informação nessa área, que a área de segurança seja de 100 centímetros, ou seja, a pedalada, ela tem 100 centímetros, ela tem 1 metro, ou seja, ele usa 75 para... que é o que ele mede, que a gente não pode pensar o que mede a bicicleta é o pneu, o que mede a bicicleta é um corpo que está sobre ela. O guidão mede 75 centímetros, o senhor tem uma ideia. E aí, a pedalada, ela tem 1 metro, eu com o Marcos, o Marcos não estava comigo essa hora, eu fui sozinho. Tinha um garotinho na ciclovia, a hora que eu fui lá no sábado, porque no sábado eu andei ela do sentido Ponto Final, Parque dos Estados. E hoje, que eu vim para cá de bicicleta, eu andei ela de novo, só que do Parque dos Estados para cá. Eu sou muito acostumado a andar no trânsito, então, para mim, está tranquilo. O garotinho, ele se esquivava. Então, o 1,5 m é para ter uma segurança maior. O senhor afirmou para o Marcos Ali que ela vai ter 1,20 m. Ela é 1,20 m unilateral, cada faixa terá 1,20 m, ou as duas faixas juntas vão ter 1,20 m? Essa é a minha primeira pergunta.
fazer as outras? Não, eu prefiro uma de cada vez. Então, antes de mais nada, por favor, não faça mais isso que o senhor fez. Se o senhor vê um garotinho fazendo isso, retire ele da pista. Isso é um perigo danado. Tá? Isso não. Aquilo é um arremedo de ciclovia. Não tem nada ainda que autorize as pessoas. Tá? 1,20 m de cada lado? Vamos à resposta. As ciclovias são unidirecionais, uma para cada lado. Então, cada lado terá 1,20 m. Foi o que eu entendi. Eu acho que é importante, secretário, o senhor colocou aí essa questão da segregação, não é? Além de ter 1,20 m, vai ter essa parte física separando, Sim. vai ter a obrigatoriedade do caminhão sempre à direita. Sim. E baixar a velocidade para 50 km por hora. A próxima pergunta, vereador. Hoje, no dia que eu fui lá no sábado, ela foi recapeada recentemente, certo? Aquela rua foi recapeada recentemente. Se você analisar as marcações que existem lá, do risco vermelho, que está lá hoje, até o centro da rua, dá 2,90 metros aproximadamente. Aí, do centro da rua até o outro lado da rua, dá também 2,90 metros. Então, eu não sei muito bem como que o senhor vai chegar nesse 1,20 m e vai continuar passando 2 carros. Uma recomendação seria, porque hoje, descontando a sarjeta, que é o ideal, porque se a bicicleta botar o pneu na sarjeta, principalmente de uma via que foi recapeada várias vezes, então é uma sarjeta alta, bate na guia e cai. Dá aproximadamente 50 centímetros. O senhor, por acaso, vai levantar a calçada até o ponto da via e vai passar a ser uma ciclovia de fato, e daí a gente vai aproveitar o que sobra do poste até a guia, a sarjeta e aí sim a faixa vermelha, ou a partir da sarjeta o senhor vai chegar no 1,20 m? Contando da guia até o primeiro segregador, que é a taxa. Então, o senhor não vai nivelar tudo. Ali, o que vai a sarjeta vai continuar? Então, é 1,20 m considerando a sarjeta. Considerando a sarjeta. O que vai ser feito ali, vereador, é um desbaste usando uma fresadora que vai atenuar aquele, porque hoje tem como se fosse um joelho, né? Exatamente. Como se fosse isso aí vai acabar. Exatamente. Vai ter um acabamento ali, tá, que vai deixar aquilo suave e de forma que o ciclista não perceba, não tenha o perigo de escorregar para ali e perder equilíbrio. Então aquilo vai ficar como se fosse uma rampinha. Eu hoje, a hora que eu passei lá também, eu vi um carro da prefeitura, uns funcionários da prefeitura, foi coincidência pura, eles pararam o carro lá, ligaram o pisca-alerta, tiraram um giz de dentro do carro e riscaram exatamente a medida do carro no canto esquerdo. Aí eu imaginei que vocês estivessem reavaliando o projeto. Vereador, logo depois, eu vou pedir para o senhor, só para concluir a sua pergunta, tá. Nós temos toda a pauta ainda que logo não foi depois, deliberada. depois do almoço, o site Bragança em Pauta soltou uma nota dizendo que a Prefeitura Municipal informou que o projeto ainda não está disponível, não existe, que o projeto está sendo reavaliado. Então, eu gostaria de saber do senhor se o projeto está sendo reavaliado ou o projeto que vai ser instalado lá sempre foi o projeto original. Porque, em caso o projeto não esteja sendo reavaliado, houve uma falha muito grande de comunicação aí na prefeitura, não sei se o senhor ficou sabendo disso. Não, o que o projeto está em fase é de detalhamento. Você tem alguns detalhes, tipo a forma de sinalização que a gente vai usar, porque não é uma forma, não é um tipo de material que é o material que a gente usa normalmente. Então, tudo isso são detalhes que são discutidos com a empresa projetista. A empresa que faz isso, ela já tem outros projetos em outros locais desse tipo de equipamento. Então, o que a gente está nessa fase aqui nesse momento é discussão e solicitação de um ou outro detalhe em relação a, por exemplo, como é que vai fazer naquela ponte, tá? Então, adotou essa solução, não adotou essa solução. Como é que nós vamos fazer nos entroncamentos, quando chegar na Aquiles Bianchi? Então,
esse tipo de discussão, falar, bom, essa solução que você me apresentou ainda não está satisfatória, vamos discutir. Então, esse tipo de detalhe. Mas e o projeto ele sempre teve 1,20 m, é isso? Sim, sim. Porque como o senhor não comentou Vereador. nada sobre... Só concluindo. Nada sobre medidas na 102 FM, que era onde o senhor teve a oportunidade de responder. E a primeira vez que o senhor falou de fato sobre medida foi nesse momento, e tem essa história da reavaliação, fica essa dúvida no ar. Não tem. Mas não importa, o importante é que se tiver 1,20 m, está ótimo. Não, ela não tem reavaliação. A gente é difícil de se discutir um projeto que ainda tem determinados detalhes que ainda estão, vamos dizer assim, não foram sacramentados, mas em termos de largura, que é aquilo que interessa para o ciclista, 1,20 m já está consolidado há bastante tempo. Secretário Rogério, eu queria registrar a presença do vereador João Carlos Carvalho. Abrir a palavra ao senhor. Quer fazer alguma pergunta sobre o tema, vereador? João Carlos Carvalho? João Carlos. Registrar a sua presença. O senhor quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Pode, por favor, pegar o microfone ao lado do Kik. Fique à vontade, vereador. Boa tarde, presidente Cláudio Moreno, vereadores, secretário. Eu tenho recebido aqui desde essa questão da ciclofaixa, na Doutor Freitas, que tem um trecho que, à época, né, foi feito no sentido bairro-centro, o estreitamento, e é onde tem o estacionamento lateral. E se colocaram os tachões, e na época se reclamou muito que ficou muito apertado, principalmente para veículos grandes. Agora houve a inversão. E um trecho da Doutor Freitas, eu acho que entre a rua que sobe para o cemitério, ela tem uma faixa dupla, né, com um espaçamento de uma para outra. E a população está assolada com esse assunto, dizendo que ali vai ser ciclofaixa também. Qual é a finalidade daquela ferramenta ali? Na verdade, boa tarde. Boa tarde. Talvez para treinar os ciclistas para andar no... Campos Sales, a partir da Campos Sales, o entroncamento da Doutor Freitas com a Campos Sales. Ali, na verdade, o que vai ser pintado vai ter uma pintura entre as duas, que são umas escamas em alto relevo, para chamar mais a atenção do motorista, mas de alguma forma permitir que, por exemplo, o motociclista que esteja ultrapassando naquele momento, ele tenha uma alternativa para ele não invadir a pista, ou o que seria o que você tinha de solução anterior, colocar tachão, isso derrubaria o ciclista. Então, o motociclista, desculpa, não estou falando ciclista, mas o motociclista. Então, é uma questão mais de segurança. Tá? Não vai ter nada naquele meio e não vai ser nada agressivo. Vão ser pinturas como escamas, né, que vão ser pintadas num alto relevo, ou seja, não vai ter o mesmo nível de pintura da faixa, né, vai ser um pouquinho mais alto, que é para chamar atenção. Como você tem hoje, por exemplo, em acostamento de rodovia, né, que você sente a hora na direção, a hora que você toca, na linha de acostamento, na linha de borda. Ele vai, como fala, de certa não vai ser confortável para um motociclista que resolver trafegar em cima, porque ele vai trepidar, né? Mas ele vai dar uma alternativa para ele sair de uma situação ali sem correr perigo. Secretário Rogério, se o senhor tiver mais alguma colocação a fazer, fique à vontade. A gente agradece a sua presença aqui na nossa comissão. Ficamos muito satisfeitos com as suas respostas, ficou muito esclarecedora as suas declarações. A gente aguarda que essas solicitações feitas para a mobilidade no entorno sejam levadas em consideração, principalmente que aqui não se tem apenas o prédio da Câmara Municipal. Nós temos a Câmara, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, a Biblioteca Municipal, o Centro de Convivência do Idoso. São realmente áreas que precisam de uma atenção especial. E com essa mudança feita aqui na Imigrantes, infelizmente, piorou muito a acessibilidade a essa área. Então, qualquer medida que o senhor vai estudar, leve em consideração isso. E queria que o senhor ficasse à vontade para as suas considerações finais. Sim, desculpem, eu estava, antes das suas considerações finais, a dona Dícia Aparecida Capovilla, ela vem falar de um assunto aqui que para nós já é recorrente, para o senhor vai ser novidade. Qual que é o assunto? Existe uma rua aqui em Bragança,
Sim, mas eu vou narrar o que ocorre lá. Existe ali uma distribuidora de alimentos, e lá naquele local, o vereador Gabriel, acho que uns 5 ou 6 vereadores já foram conversar com a comunidade, e quando era o Botelho, o secretário de mobilidade, ficou acertado que ali ia haver uma sinalização de horário permitido e horário proibido de se estacionar alguns veículos lá. E nessas reuniões também ficou muito esclarecido, eu só queria que a assistência me deixasse terminar. Por favor, gente. Por favor, gente, deixa eu só explicar aqui, senão eu perco aqui, eu estou falando no improviso. Naquela região, algumas reuniões foram feitas com a empresa, com os moradores, e chegou-se a um denominador comum que iria se sinalizar ali. O grande problema é o impacto de vizinhança. Os caminhões chegam para fazer a descarga, alguns trazem aquela carga que é refrigerada, eles chegam 5h30, 6 da manhã e ficam ligados ali e incomodam muito a população. O pessoal tem dificuldade de entrar nas suas garagens, então é um problema crônico. Eu queria abrir a palavra para a dona Dice fazer uma pergunta e pedir para o senhor que o senhor levante na secretaria até onde foi o estudo do Botelho, porque em seguida nós tivemos o Anizinho, que entrou de forma temporária, depois tivemos o Marcelo do planejamento, e agora o senhor, o Rogério, o outro Rogério, e agora o senhor. Então, lá já tem alguma coisa encaminhada, tá? O senhor está ao par do assunto? É sobre o laticínio. Isso. Sim, eu recebi... Do Caxambu, lá, da Francisco Catosi. Seu nome é? Meu nome é Dirce. Dirce... Tá. Me desculpa tomar a palavra. Boa tarde, senhores vereadores. Sim. Mas deixa só ela falar, eu vou passar para o senhor também. Não, sim. É que, assim, eu vou passar o gancho para ela. Não, tudo bem. Por favor, eu quero que ela termine de falar. Com licença, senhor presidente. Eu quero que ela termine de falar, por gentileza. É que eu estive com o secretário. O senhor não vai tumultuar aqui o negócio. Deixa a mulher falar. Por gentileza. Eu estive com o secretário. Por gentileza, deixe ela falar. A senhora está com a palavra. Por favor. Então, secretário, boa tarde a todos. A gente já faz uns 15 para 16 anos que a gente está lutando com esse laticínio, que é o Caxambu. E a rua da gente é a Francisca Cose, é uma rua estreita, é rua de... Não comporta um comércio ali, é rua de residências. Então, o que ocorre? Eles vêm com carretas grandes, eles estacionam, e não é de agora. Já tem ocorrido muito acidente. Tanto é que eu trouxe até a foto que faz 15 ou 20 dias, uma carreta deles perdeu o freio e desceu. Se o senhor ver, pode até passar aí. A moto, meu filho tinha acabado de entrar na casa dele para pegar um documento, a moto ficou no portão. A moto dele ficou que nem pastel. Fora um carro que o caminhão jogou na rua, nesse mesmo acidente. Uma outra casa do lado do meu filho, o caminhão só parou por causa do poste. Isso daí vem vários disso. Até o Marcos Vale já recebeu a gente de uma comissão, porque vem caminhoneiros, eles fazem xixi na garrafa e colocam no portão da casa da gente. O seu Cláudio Moreno esteve lá. A gente não tem asfalto. Eles começam 5h30 da manhã a chegar as carretas, porque não é caminhão, não, é carretas. E começa 5h30, ali vai até 10h30. E fora isso, fica os caminhões, como não tem como eles poder descarregar, eles pegam com essas empilhadeirinhas. Eles saem de lá, eles pegam a rua e vai descarregar no meio da rua. Quer dizer que o caminhão, a gente fala o lixeiro, mas não desmerecendo, tem dia que não passa. Ou até para os próprios moradores, porque a gente não tem como você entrar dentro de casa e fica ali os caminhões parados.
Sim. Esse caso que a senhora narra realmente é um problema muito grave ali do local e já houve essas várias reuniões, várias intervenções. Eu queria saber, Rogério, se é possível o senhor fazer o levantamento, a que ponto chegou o Botelho e os outros secretários, e a gente dá uma resposta, tem uma indicação do vereador Basílio aí, tem documentos que os moradores trouxeram, e se o Vini quiser fazer mais alguma pergunta sobre o caso, por favor, a senhora conclua e passe para ele. É só mais uma coisa. E ali, somos moradores, eu moro ali há 29 anos. Então, a casa é da gente. Quem paga aluguel, deu o tempo, vai embora. E nós? Rachadura na nossa casa está de quase um dedo. Quanto tempo faz isso? Não faz muito que a gente está lutando, já faz 17 anos que ele está lá. Mas... problema do caminhão, das carretas? Das carretas? Aí sim, a gente já viemos e tem promessa, e tem tudo. Tem as promessas, chega lá o marronzinho, quando você... Desculpa, mas vai. Então, a gente quer uma solução, porque o imposto está aí. A gente tem que pagar. Então, a gente tem uma... Meu marido tem Alzheimer. Só Deus sabe. Não sei se alguém aí já cuidou de alguém que tem um Alzheimer. Vocês não têm noção do que eu passo. A dificuldade é muito grande lá mesmo. Eu estou vendo uma hora porque eles param na porta da minha casa. Mas é bom que a senhora saiba que realmente foi se tentado ali vários acordos para tentar resolver o assunto. O que a senhora narrou é totalmente verdade. Nós fomos várias vezes lá para chegar num denominador comum. A empresa, ela inclusive chegou a citar no momento da reunião que eles estão fazendo um estudo para construir uma sede deles em outro lugar. Eles têm hoje mais de 40 funcionários que trabalham ali. Essa questão da empilhadeira que a senhora falou, de ela transitar ali, foi dito para eles que haveria uma fiscalização maior e eles seriam multados. O secretário Botelho esteve na rua. Nesse dia, eu acho que a senhora não foi na reunião, a dona Leonice. Não, eu estava na reunião. A dona Leonice fez a reunião na casa dela. Primeiro ela fez com o vereador Gabriel, depois comigo, depois eu e o Gabriel juntos. E nós chegamos num ponto que realmente há um conflito muito grande ali. E agora o que nós estamos pedindo aqui, já que a senhora veio com o Vini aqui para solicitar que esse assunto seja retomado. Nós estamos solicitando ao secretário que veja até onde foi essa conversa. Que, se necessário, a gente faça novamente mais uma reunião entre uma comissão de moradores e o pessoal da empresa para ver o que fazer. Eu me lembro que nós chegamos no seguinte ponto, que haveria uma sinalização na rua para proibir certos horários, que, como a senhora falou, o marronzinho, o agente de trânsito, iria ali com mais frequência para, caso a empilhadeira transitasse na rua, ela fosse até apreendida. Havia essa conversa, a conversa chegou a esse ponto. Então, é um histórico de um problema grave que a Câmara vem tratando não só nessa legislatura, em outros anos, e a gente sabe que o problema de vocês realmente é muito grave. Agora, também não dá para chegar lá e falar assim, vai fechar a empresa. Não tem como fazer isso. Cláudio, nós estamos aguardando há 15 anos uma posição. E qual é a sugestão da senhora para resolver? Porque a gente mora numa área de residência. A partir da hora que cresceu... Eles cresceram, eles têm que procurar um lugar aonde que vai, porque como que nós convive o caminhão da Sadia, ou que for, parar na porta da tua casa, porque eles vão estar parando, com a coisa dele ligado, sim. 24 horas. Então, só que a gente tem... Do lado, a Leonice, o sogro da Leonice, está num câncer terminal ali na cama. A gente entende, olha, a rua inteira está sofrendo, mas não tem como fechar a empresa para resolver o problema. O outro ponto é o seguinte, o que a prefeitura pode fazer ali, e eu acho que já está muito bem andado aí, está muito atrasado até, é disciplinar. Disciplinar, por exemplo, esses caminhões que chegam às 5 da manhã, não poder mais ficar às 5 da manhã ali, acertar com a empresa um acordo para que ela tenha um lugar onde os caminhões estacionem e venha um por um fazer a descarga. Então, tudo isso já foi discutido. Não se chegou ainda a um ponto final na conversa, mas eu acredito, e a senhora pode acreditar, que algo vai ser feito para disciplinar. Não acredito que a saída seja... fechar uma empresa que tem 40 empregados. Tem que disciplinar, para eles não saírem com a empilhadeira na rua, para eles não fecharem a sua garagem, para eles não chegarem às 5 da manhã, para o motorista não fazer xixi na sua porta, para ele não fazer xixi na garrafa. Isso é possível disciplinar, mas não levar para a linha, olha, temos que fechar a empresa. Eu acredito que os empresários lá,
eles, inclusive, eles se sentem incomodados com isso. Eles já nos disseram nas reuniões que eles pretendem fazer uma nova sede para a empresa, mas isso não é amanhã, não é daqui a 6 meses, é uma coisa que demora um pouco mais. Eles até têm um terreno lá próximo da Austin. Esse terreno faz séculos que eles têm esse terreno. Então, o seu caso está registrado, eu agradeço a sua presença, nós nos comprometemos em responder para a senhora esses dados através do secretário Rogério. Pode o passar que por não, Vini? só mais uma coisa, porque o que não é justo é a rua, porque eles pegaram o quarteirão inteiro. Sim, o quarteirão inteiro, porque você não tem o direito de você sair no teu portão, você não tem o direito de você entrar com o teu carro, porque conflito é grande eles estão lá. ali, eles estão... Não que eu quero. Então, eles procurem, porque a partir da hora que cresceu a empresa, não, aqui, porque a gente é uma área de residência, vai não disciplinar, é um mas comércio. olha, eles argumentam também que eles estavam ali antes de Não, a rua. Não, sim, não, sim. não. É argumento deles. É eu o não estou argumento dizendo deles, exatamente mas eu falo pra que você eles que não. começaram ali, não Não. tinham tantas casas e Não. hoje a rua é inteira, é o que eles falam, que eles também são antigos ali. Tá, Então eu queria desculpa, só para a senhora encerrar, é Tá. o seguinte, a gente conhece o problema, a gente reconhece o problema, só que não dá para resolver agora, a senhora aqui na nossa comissão. A gente vai encaminhar para o secretário responder a senhora. Eu peço, por gentileza, para o senhor, eu sei que o tempo do senhor é muito que o senhor pegou agora, o senhor pega um pouquinho o tempo do senhor, o senhor dá uma passadinha lá, como que está a nossa rua de buraco, porque não tem nem como, porque eles passando, as carretas passando. Se fosse uma ou duas por dia, não, é o dia inteiro. Nós programamos Por para a prefeitura ir asfaltar a sua rua. No ano passado, você sabe o que aconteceu? Nós não conseguimos asfaltar naquele dia porque os moradores, naquele momento, não conseguiam tirar o carro da rua. Nós remarcamos, fizemos o tapa-buracos naquela rua, fizemos a reunião. Tem certas coisas que a gente não pode enrolar também. Eu não vou falar para a senhora que a gente vai trabalhar para fechar a empresa, que a gente não vai fazer isso. A gente vai trabalhar para disciplinar aquele problema. É esse o ponto que a gente está falando. A gente entende o sofrimento da senhora, dos moradores do bairro, mas é esse o que a gente pode encaminhar. Vini, por favor. Você. Boa tarde mais uma vez, senhores vereadores, senhor presidente da comissão, secretário Rogério. Quero salientar aqui que o secretário me recebeu na semana anterior do Carnaval, foi muito bem recebido lá. Fiquei muito feliz por saber que ele atende por critérios técnicos, é um secretário extremamente técnico e tem uma esperança muito grande com o senhor na cadeira. O Laticínios Caxambu, ele está lá desde o início dos anos 2000. E desde que nós, moradores, estamos nessa, entre aspas, briga, nunca a intenção foi tirar o Laticínios Caxambu de lá, porque não é mais de 40 funcionários que o Laticínios tem. Ele tem 72 funcionários. Então, é muito importante para a economia da cidade o Laticínios Caxambu. O que acontece é justamente o que o senhor presidente citou, a falta de regras. Ou o que seja. Porque, assim, são 17 anos, entra secretário e sai secretário, e nos feitos promessas que não são cumpridas. O senhor Rogério, último secretário que esteve lá há cerca de 1 ano, creio eu, cerca de 10 meses, não me lembro o sobrenome dele, o senhor secretário mandou pôr placas na minha rua, que é a João Otati, que cruza Francisco Carcose, proibido transitar caminhões e proibido parar caminhões. Não adianta. Eles desrespeitam, eles param as carretas. E qual é a desculpa? A multa que chega para eles lá na empresa grande deles, lá na Sadia, tudo não é computada, não chega para eles. Até aí eu desconheço, me foge dessa informação. Eu também tenho em casa uma menina de 3 anos com microcefalia, que vive respirando monóxido de carbono de meia em meia hora, porque os caminhões refrigerados são ligados de meia em meia hora. O que nós queríamos? Eu fui procurar nos históricos da cidade, como eu já citei para o secretário, a empresa humanitária, que sofria com os mesmos problemas antigamente, de caminhões. Ela construiu um centro de distribuição e hoje as lojas são abastecidas com caminhõezinhos pequenos. De forma alguma foi tirar o Caxambu de lá. Só que acontece que quando o Caxambu se instalou no nosso bairro, já tinham as residências lá. E isso a gente tem como provar por foto. Tudo bem, Vini, foi uma empresa por favor, que cresceu. Conclua que a gente vai ter que começar a sessão ordinária, por favor. Senhor secretário,
Mais uma vez estou aqui para falar diretamente com o senhor, só que dessa vez formalmente, para ficar documentado aqui, até porque nós estamos procurando outros meios de resolver isso, com a CETESB, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque a empresa descarrega, faz troca de óleo, dispensa no asfalto. A empresa lava as azeitonas e joga a água das azeitonas que lava em águas pluviais. Isso já diria de multa. Essa parte que foi citado das empilhadeiras. A parte da câmara fria ligar de meia e meia hora durante a noite também e entrar na parte que já entra decibelímetro, incômodo, né, do sossego público, não sei o termo que se usaria, mas é a parte de impacto de vizinhança. É isso que a gente quer. Só que, assim, não, eu peço, por favor, secretário, dê uma atenção, já falei, vá até lá, estou à disposição, outros vizinhos estamos à disposição para mostrar. A gente não quer conflito com o senhor Antônio Carlos Martins, que é dono do Caxambu, a gente quer uma solução para poder viver em harmonia. Ok, muito obrigado. Vini, secretário, a palavra está com o senhor sobre esse e outros temas, por favor. Não, só dar uma satisfação, efetivamente eu me comprometi a intervir nesse assunto, a procurar, não como a comissão, mas procurar o empresário e conversar sobre os impactos que vem causando e justamente buscar uma forma de convivência. Eu sei que isso foi tentado, mas eu acho que temos que continuar tentando, não é fechar o estabelecimento que nós vamos resolver. A sinalização que foi solicitada, inclusive, eu tenho a informação que recentemente, eu digo 10, 15 dias atrás, novas placas foram colocadas. Uma placa? Vamos, por favor, Vini, deixa o secretário terminar. Francisco Cacossi, a rua que ele mora, já colocou lá. Eu pedi para que a fiscalização seja mais presente, seja mais constante, que a gente coloque uma rota de fiscalização. Agora, infelizmente, a gente sabe que isso não é o que resolve. Você colocar a placa, você mudar o comportamento das pessoas através de placa, não vai acontecer. E temos que sensibilizar o empresário, seja pela conversa, ou seja, de alguma forma mais coercitiva, e aí envolvem também outras esferas de poder, para que ele tome alguma atitude. Mas eu estou em débito, vou marcar sim essa visita lá, mas eu prefiro, no primeiro momento, até para não acuá-lo, né? Eu falo, mas eu quero me apresentar como secretário de Mobilidade Urbana, dizer tudo o que foi feito e do que tem chegado para mim e propor algumas coisas. Importante o senhor ouvir o vereador José Gabriel Silva Gonçalves, que já fez algumas reuniões lá, para já adiantar alguns pontos que estão na secretaria. Secretário, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço e sempre que convidado, comparecerei. Muito obrigado. Muito obrigado a senhora pela presença. A gente vai fazer esse encaminhamento. Eu gostaria que os vereadores... eu estou recebendo aqui a sugestão da gente adiar a pauta, mas existe uma moção em regime de urgência, com prazo do relator da comissão até hoje. Eu proponho que a gente faça a deliberação desse parecer devido à adiantada da hora e adiar a pauta inteira para a próxima sessão. Os senhores concordam? Perfeito, de acordo. Então, colocado em votação, todos os que concordarem permaneçam como estão, está aprovado, então, o adiamento da pauta, exceto o item 4, a moção número 17/2020, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a alteração da Lei Complementar 584/2007, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular no município. O relator designado é o vereador Marco Antônio Marcolino. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme a justificativa apresentada, a lei municipal, da forma como está redigida, contraria normas da Anatel, dificultando a instalação das antenas de transmissão, posto que define metragem mínima para a instalação das antenas. Obrigado, secretário. Matéria essa afeta exclusivamente o referido órgão federal. Durante a realização da 30ª sessão da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano dessa casa, um representante da empresa Claro expôs as dificuldades enfrentadas pelas empresas de telefonia celular que pretendem a instalação de estações raio-base no município. Acompanha a moção uma proposta de alteração da legislação municipal apresentada pela referida empresa. Quanto à legalidade, nada temos a opor. Quanto ao mérito, considerando que nossa sociedade vive a globalização, onde a tecnologia se aprimora a cada dia, notadamente no campo das comunicações, é inegável que os aparelhos celulares hoje se tornaram ferramentas essenciais, sendo difícil encontrar um cidadão que não dependa dos mesmos, seja no cotidiano, de sua vida particular quanto comercial. Os constantes avanços da tecnologia devem ser acompanhados de adequações na legislação que regulamenta a sua aplicação.
Dessa forma, entendemos que o assunto discutido na moção deve ser analisado pelos departamentos competentes da Prefeitura Municipal com o necessário cuidado e com urgência que o caso requer. Pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão. De acordo. Existe um princípio do direito ambiental, chama-se princípio da precaução, que é diferente do princípio da prevenção. A precaução é toda vez que tiver uma incerteza científica a favor do meio ambiente, mesmo que não seja algo que há um perigo real, que está dentro da prevenção. E o que se fala a respeito desse tema aqui é que antenas celulares próximas às residências causam problemas cardíacos, pode causar sérios problemas cardíacos. Essa que é a grande discussão, por se ter a legislação, e eu acho que tem que se estudar isso com bastante vagar e conhecimento científico. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis ao relatório do vereador Marco Antônio Marcolino pela aprovação da matéria, reunião da comissão, está aprovado o relatório. Bom, conforme acordado entre os membros da comissão, a pauta fica adiada para a próxima sessão na sua integralidade, exceto a moção número 17/2020, que acabamos de dar o parecer. Às 15h48, declaro encerrada nossa sessão de hoje. Os senhores vereadores ficam convocados para a 7ª sessão da Comissão de Justiça e Redação a ser realizada nesta casa em 17 de março de 2020, terça-feira, com início às 14h30. Boa sessão a todos. Muito obrigado, boa tarde.